Bom dia, turma boa do canal Ave Mais. Um grande abraço para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você tem aqui no primeiro comentário um link, você faz o seu cadastro, fazendo o seu cadastro, você consegue fazer a aposta dobrada, isso, dobrado. Coloca a palavra Ave Mais e aí você colocando qualquer valor, dobra. Colocou 50, vai para 100, colocou 70, vai para 140. E aí você consegue apostar e ganhar dinheiro de forma legal, recreativa, para você se distrair. 1xBet é uma empresa séria, correta, que paga bem, paga rápido. Aproveite o link aqui, ganhe seu dinheiro de forma correta pela 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Toda noite eu venho aqui para gravar esse vídeo que vai ao ar sempre às 7 horas da manhã, de segunda a sexta. Eventualmente, sábado e domingo eu coloco para gravar alguma coisa, faço questão de trazer também alguma opinião para vocês. E eu fico pensando no que eu vou falar, no que eu vou dizer. Olha, hoje foi um dia, assim, engraçado, porque os temas não saíam novos. Porque falar do Alex Teixeira, já falei muito essa semana, o Alex Teixeira que está aí na iminência de ser apresentado oficialmente como jogador do Vasco. Sobre o jogo Vasco e Sampaio Corrêa, vou guardar para amanhã. No sábado de manhã, vou dar minha opinião aqui nesse horário para falar um pouquinho do jogo, da expectativa, do time que o Maurício Souza vai colocar em campo. O Vasco aí já com a rodada dando uma ajuda, o Sport tropeçou, enfim. Então eu tenho pensado muito no que falar. E aí, de repente, acontece, no final da tarde de ontem, início da noite, na verdade, eu vejo a notícia que sai de que o pedido da Alerj junto ao Tribunal de Justiça para segurar o rito da SAF no Vasco fosse dado porque era necessário abrir os contratos, fazer os contratos serem públicos. Olha, eu juro que eu não queria comentar sobre isso. E eu não vou comentar sobre isso. Eu vou dar uma rápida pincelada, porque eu acho que as coisas estão muito confusas, pelo menos na minha concepção. O Vasco é, há 123 anos, um clube gerido de uma maneira, com o seu organograma, com o presidente, vice-presidente, diretores, todos eles amadores, né, que têm os seus trabalhos e vão à tarde, à noite para o clube para deliberar, resolver questões envolvendo as paixões de milhares e milhões de torcedores. Afinal, eles também são apaixonados pelo clube, né? Eles fazem tudo pelo amor. E aí você vê o Vasco nos últimos anos, 25 pelo menos, a míngua, desde aquele fatídico contrato do Nations Bank, que por coincidência é o meu balizamento, porque o contrato do Nations Bank foi um contrato que, à época, foi decantado como um contrato que iria ser revolucionário. O Vasco estava cedendo ao Nations Bank direitos ali, mas nenhuma troca, absolutamente nenhuma. Tanto não teve nenhuma troca que o Nations Bank resolveu sair. Porque, afinal, pensavam os americanos, até capitaneados por um brasileiro que era o Luiz Barbosa. Peraí, deixa eu pensar. Eu vou botar dinheiro e quem vai gerir é você, porque eu estava no Hotel Meridian, antigo Hotel Meridian. Quem conhece aqui no Rio de Janeiro, aquele que caía a cascata no final do ano de fogos. Quando começou a coletiva de imprensa, e assim com um atraso de quase meia hora, chegou o então presidente do Vasco, Eurico Miranda, e sentou-se à mesa com os demais membros da direção do Nations Bank, que apresentavam planos, ideias, o que iam fazer. E a primeira palavra do Eurico, eu estava lá, eu ouvi. Eles já falaram sobre futebol? Se eles não falaram, não leva nada em consideração, porque quem fala de futebol, quem vai mandar no futebol e na grana do futebol sou eu. Então, ali, a gente já sentiu, e na época, o board do Nations Bank ficou, assim, como que, a gente diz, desbundado, sem saber para onde olhar, mas o final a gente sabe, né? Roubos e
loucuras e megalomanias, e a justiça cobrando todos aqueles atletas olímpicos, por exemplo, né, que a gente até hoje paga, até o cavalo lá do Rodrigo Pessoa, o Balubê de Rouet, todos, Adriana Bear, Sheldon, o pessoal da natação, todo mundo botou o Vasco na justiça. E esse caso me trouxe a emblemática certeza de que não dá certo fazer negócio com o Vasco. Não dá certo. Absolutamente não dá certo. Agora, o que eu acho engraçado é que ninguém na época questionou o contrato, porque ninguém tinha coragem de afrontar o então presidente Eurico Miranda. Absolutamente não tinha coragem. Então, passou-se o tempo e hoje a Alerj, a Casa do Povo do Rio de Janeiro, preocupada com o cidadão, sim. Porque o Maracanã, no jogo agora do Flamengo contra o Atlético Mineiro, mostrou em cenas um preparo top. O Vasco, por exemplo, o Botafogo, têm cerceados os seus direitos de usarem o Maracanã, sendo que o contrato é bastante claro. A licitação, que era para ser marcada, a audiência foi em novembro do ano passado, era em abril, passou para maio, ninguém faz mais nada. O Rio de Janeiro com sérios problemas e a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa, preocupada com o contrato do Vasco com a 777. Engraçado, né? Muito engraçado isso. É um direito. Apesar de ser um direito torto, apesar de ser um mau direito, na minha opinião, mas é um direito. Mas somente por conta de 3 situações. 3. E eu prometi que não vou falar muito, porque eu vou entrar num assunto para mim que é muito mais relevante do que isso. Existem 3 caminhos. Existem as pessoas que acreditam na SAF como um modelo que pode melhorar a vida do combalido Vasco, que não acreditam mais no modelo antigo, não acreditam mais nas bravatas de que vem dinheiro novo, de que vai melhorar, de que o plano de sócio vai salvar o clube, de que vai fazer acordos na justiça e vai conseguir cumprir. Então, existe esse lado, que acredita que a SAF, mesmo, claro, tendo dúvidas do futuro, mas não vê futuro. Se não for assim, acredita na SAF. Existe um grupo que não acredita na SAF, que definitivamente não acredita, que acha que o modelo associativo é capaz, é possível. Cita até Nations Bank, cita até os outros clubes brasileiros que estão disputando campeonatos. É bom lembrar, o Fluminense está em conversações com o BTG Pactual para, quem sabe, uma futura SAF. Toda hora sai, o Fluminense faz acordo na justiça, o Fluminense acerta o RCE, o Fluminense acerta com Fazenda Nacional. O Grêmio quebrou. O próprio Romildo Bolzan recebe ameaças de conselheiros. O Internacional teve agora o Paulo Brax, a gente deu essa notícia essa semana, que conseguiu um superávit de anos de déficit por conta da venda de um jogador como Yuri Alberto para o Zenit da Rússia. Venda de jogador, assim sobrevive. Se não vender, estava quebrado. A gente tem o São Paulo pagando até hoje Daniel Alves, né, com dificuldades. A gente tem o Santos, que não consegue ficar em pé. Há 2, 3 anos atrás, jogadores saíram de lá, botando na justiça. O goleiro do Atlético Mineiro, o Everson, fez a mesma coisa. Ninguém aguentava mais. Todo ano bota os garotos para jogar, porque não tem de onde tirar mais. Você tem, aqui no Rio, o Botafogo virando saco, porque não tem mais para onde correr. Você tem os clubes do Nordeste, como o Bahia, brigando para ser saco, porque não tem mais para onde correr. E você acredita que o modelo associativo vai dar certo. E muita gente tem uma vertente que acha que esses clubes estão dando certo, esquecendo que Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro tiveram, né, principalmente o Atlético e o Palmeiras, mecenas. Gente que chegou, botou um dinheiro enorme e conseguiu regularizar a situação. O Flamengo foi ainda melhor, mas o Flamengo teve ajuda da TV Globo, teve vendas em fileira, porque senão talvez amargasse. Eu entrevistei o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, no AVCast junto com o Bismarck, ele falou isso pra gente. O Flamengo pode ter tido ajuda, mas a grana que a gente recebeu, a gente soube usar. Então não há fórmula mágica, mas tem um grupo que acredita nisso, e a gente tem que respeitar, que acredita que a SAF até é a solução, mas não a 777, quer discutir a 777, talvez por desconfiança, porque o modus operandi no Vasco leva as pessoas a desconfiarem sempre,
e eu acho até razoável, ninguém confia em ninguém, inclusive quem está hoje também não confia em quem desconfia, e quem desconfia não confia nos que estão lá dentro, enfim, é isso, ninguém confia em ninguém, porque todos são, né, sob suspeita, todos são, mas acreditam que a 777 não seja ideal, porque o contrato está sendo feito por pessoas que eles não confiam, mas talvez uma outra empresa, e aí entra o componente vaidade, talvez uma outra empresa indicada por eles, talvez venha aí um componente de não sou eu que estou fazendo, então não é bom, eu não faço. E tem a terceira vertente, que é a vertente da galera bagunceira, que quer bagunçar, que quer tumultuar, que quer fazer o Vasco ser, né, um circão, que quer brincar, que quer gritar, que quer dizer que o contrato não vale, que o contrato é isso, enfim, nunca cobrou um contrato, mas está aí cobrando. Que não vai ler o contrato, não vai discutir tudo, quer atrasar. Por quê? Porque quer ver o caos. Para depois dizer, viu, fulano de tal não foi competente, viu, fulano de tal é ruim. E seria igual. Porque também quem está lá dentro faria a mesma coisa com quem estivesse lá dentro e que hoje está fora. É o Vasco. Então essas três vertentes dão margem para isso. Para um parlamentar da Alerj resolver tomar essa medida. Inclusive um vascaíno, Chiquinho da Mangueira, né? Benemérito do Vasco. Benemérito, que aliás deveria dar uma explicação do porquê tomar essa postura. Ele participa tão pouco da vida do Vasco, de repente resolveu aparecer, mas tudo bem. Mas então esse assunto é um assunto que cansa, é um assunto que... Sabe por quê? Porque vai ser caçada a liminar, vão continuar gritando, e aí vai ter outra ação na justiça, como tudo no Vasco é judicializado, tudo. Até o corte da grama, até o Lucão. Teve gente que discutiu o Lucão e Bragantino, né? Só que enquanto isso acontece, o Vasco está parado. O Vasco tem que pagar as suas contas. O Vasco precisa sobreviver. O Vasco joga a Série B. E isso é que me deixa preocupado. Porque o Vasco perde para ele todo dia. Perde para ele o tempo todo. E o meu comentário hoje é em cima de dois meninos que, olha, são símbolos de um Vasco. São símbolos de um clube que deveria repensar as suas pessoas. Olha, sinceramente, eu acho que quem for dirigente do Vasco, talvez para a eleição do ano que vem, deveria passar por um crivo, um questionário, sabe, de idoneidade, de ideias, de posturas, de intenções, porque não sobra um, não tem um, que não tem a mínima consciência de pensar assim, gente, como é que a gente vai viver agora em agosto? Não, quer o caos, quer a coisa acontecendo errada, para dizer, olha, vocês são incompetentes, o Vasco é que se dane. Porque é melhor você dizer, eu não fiz, então é ruim. Tá, mas qual é a solução, amiguinho? Vocês estão há anos assim, estão brigando com isso há anos. Todos os que estão na situação, os que estão na oposição, os que estão lá longe, enfim, todos brigam. Vocês só brigam, vocês só arrumam confusão. Vocês não arrumam solução para absolutamente nada. Mas é solução mesmo, é botar a mão na massa e fazer. Porque eu chego à conclusão que passados 25 anos, houve um erro no Vasco. Foi em 2011, quando a gente ganhou a Copa do Brasil. Ali foi errado, deu errado. Ali foi uma coisa que não era para ter acontecido. Porque os outros anos foram ótimos. A demo foi azar. A gente caiu 3 vezes, porque eu vou fazer essa pergunta para o Alex Teixeira, faço questão de fazer na segunda-feira. Que o Alex Teixeira saiu daqui em 2009, jogando uma Série B, 12, 13 anos depois volta, com o Vasco jogando a Série B de novo. Será que ele imaginava, quando ele saiu aqui do Vasco, de que naquele momento que o sentimento não podia parar, aquela coisa, né? Primeiro rebaixamento, agora não vamos ter mais. O Vasco caiu 3 vezes e não voltou uma, Alex Teixeira. Uma vergonha isso. E ninguém acorda para isso, ninguém vê isso. Acha que está tudo bem, que esses anos todos foram anos maravilhosos, né? Então de 2000 para cá, o erro foi 2011. Que bom que aquela bola do Diego Souza não entrou, porque ia mascarar uma realidade que não existe. Né? Bom foi ter o Vasco ter caído. Claro, porque mostrou uma realidade. Ô, gente, sério. É por isso que eu quero falar do Ignaldo e do Marlon Gomes. Porque esse tipo de conversa me dá muito mais prazer, me dá muito mais alegria.
de ver que mesmo com tudo isso, mesmo com essas pessoas, mesmo com esse monte de erros, mesmo com essas pessoas que não estão nem aí pro Vasco, que estão andando pro Vasco, não querem saber do Vasco. Não, vocês não gostam do Vasco. Vocês gostam de vocês. Eu já falei isso aqui. Ainda tem gente que gosta do clube. Ainda tem gente que curte o Vasco, como o Alex Teixeira, que não quis se meter em dinheiro. Que não quis. Eu me lembro de 2011, sempre falo, porque, enfim, a pessoa que eu tenho muita relação, o Juninho Pernambucano, veio ganhando R$600. E me disse, sabe por quê? Porque se eu não for bem, eu não roubei o clube. E o Alex Teixeira, a mesma coisa, gente, contratos. Eu quero jogar. Eu quero ser ídolo da torcida. Eu quero... O preparador físico falou com a gente no News ontem, lá no Atenção Vascaínos, falou, ele vem para jogar, para ser ídolo. Ele tá doido para dar alegria ao torcedor. Ele não foi ídolo quando jogou aqui. Então ainda existe Alex Teixeira, ainda existe Ignaldo, ainda existe Marlon Gomes, meninos que brilham. Imagina o Ignaldo indo para a terra dele, para o Maranhão, 17 anos de idade, saiu de lá recente, veio para o Arte Sul, e aí, pelo talento dele, cai de paraquedas no Vasco de novo e está aí. Então é por esses meninos que a gente tem que falar, é por esses jogadores que a gente tem que falar. É por esse grupo de hoje, que é um grupo de homens diferente dos últimos anos, que a gente tinha muita gente descompromissada com o Vasco. A gente tem que torcer por eles, porque deles depende a nossa única alegria, porque se depender de quem está fora, nós estamos fritos, nós estamos mortos. E a gente não pode fazer nada, rigorosamente nada, porque os homens brigam por besteira. Ah, mas ver os contratos é besteira? Não, não é besteira. Mas se tem representantes de todos os grupos numa comissão vendo, não basta. É a mesma coisa. A gente elege deputados, a gente elege vereadores que são nossos representantes. Aí eles não aprovam uma lei que você quer, o que você vai fazer? Você vai lá, entrar na justiça, porque você quer ler o seu contrato também, o contrato que o seu representante deveria ter lido? Não é assim que a banda toca. Claro que há confidencialidade, claro que os contratos não podem ser todos abertos. Existem estratégias. Não pode. Isso aí é tão claro como água. E quem teima com isso é inacreditavelmente capaz de acreditar que, sei lá, de que dá para mastigar água. E não dá, mas você continua forçando essa barra, você continua mostrando isso. Por que não? E aí talvez seja uma resposta possível. Confiar nas pessoas que hoje formam a comissão. Eu vejo lá um opositor, o Luiz Manuel Fernandes, sempre cito o nome dele, porque eu o acho brilhante. Acho ele brilhante. Vou citar o nome do Sérgio Frias, que volta e meia eu vejo falando. Eu acho o Sérgio Frias muito bom, defensor demais do Eurico. Eu discordo frontalmente dele. Mas veja as argumentações dele pensando um pouquinho fora da caixa. Existem pessoas boas, existem pessoas capazes. Mas olha, é duro, cara. É difícil. Porque se a gente não se agarrar ao Ignaldo, ao Marlon Gomes, ao Alex Teixeira, a gente vai se agarrar a quem? Porque o Vasco cansa. Ontem, quando saiu uma notícia da liminar da Alerj, o nosso grupo de WhatsApp murchou. Todo mundo triste, até os que são contrários, um pouco contrários, eu estou em dúvida ainda, porque eles discutiram, falaram assim, pô gente, mas precisa disso, que vergonha, tudo no Vasco é judicializado, a Alerj que não faz nada pelo Rio de Janeiro, que não defende nada no Rio de Janeiro, que não mexeu uma palha em absolutamente nada do Maracanã, não tem vergonha. Que comissão de defesa do consumidor é essa? Eu como consumidor me revolto. Porque são assuntos que são irrelevantes para a cidade do Rio de Janeiro. É uma entidade privada. O Vasco tem que se discutir internamente. O Vasco tem seu estatuto. O Vasco tem seus conselhos eleitos. Escolhidos pelos seus sócios. Ah, mas a eleição, vamos parar com isso também. Essa coisa de criança. A justiça só é boa quando é a nosso favor. Quando não é a nosso favor, ela é ruim, ela é corrupta, ela é errada. Não discuto isso. Eu não tenho paciência para discutir isso. É por isso que eu não gosto de discutir essas coisas de política no Vasco, porque eu acho isso tão infantil, tão fora de propósito, que é cada um defendendo o seu nicho, a sua taba, a sua oca. Parecem várias tribos. Pô,
Pô, sério, gente? Que coisa, mas, porra, sem necessidade. Então, Aguinaldo e Marlon Gomes, eu quero demonstrar aqui o meu carinho por vocês e desejar imensa sorte a vocês. Que vocês possam entrar e nunca mais sair. Que vocês possam seguir a dinastia de Bismarck, de William, de Mazinho, de Sorato, de Felipe, de Valdir, de Jardel, de todos esses caras, de Ian, de Gian, de Pimentel, de todos esses caras da base que brilharam imensamente de mundo. Que vocês possam fazer muito. Que vocês possam brilhar intensamente. E que sigam o que Alex Teixeira hoje está mostrando a nós. Que não é preciso ter vaidade para gostar do Vasco. O Alex Teixeira não bate no peito e diz: eu estou no Vasco porque eu sou do Vasco. Não. Eu estou no Vasco porque eu gosto do Vasco. Porque eu amo o Vasco. É legal pra caramba. Não. Eu estou no Vasco porque eu fiz, porque eu cresci, porque é isso, porque é aquilo. Para de contar vantagem para dizer que é Vasco. Ninguém é mais Vasco que ninguém. As coisas boas são feitas através de atitudes e não de palavras. Vocês agem muito pouco. Os jogadores estão dando exemplo para vocês. O tempo todo exemplo. Aguinaldo, Marlon Gomes, obrigado. Vocês fazem o nosso dia ser mais feliz. Grande abraço. Boa sorte. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha lá no canal Atenção Vascaínos. Tchau.